Boa noite com Jesus. Que o Senhor Deus possa honrar a sua presença e te conceder uma bênção especial. Pois bem, meus amados, eu creio que está chegando a hora, o momento de a igreja decolar. Já recebemos o aviso, não é? Para endireitar os bancos e apertar os cintos, porque vamos fazer um voo e esse voo é sem escala. Vamos diretamente para a glória. Aí eu pergunto, você está preparado? Preparada para isto? Nós estamos de sobreaviso. Cumprimentamos nossos irmãos que estão através da internet, desejando as mesmas bênçãos a cada um. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos começar com o versículo 11. Êxodo, capítulo 12. É o segundo livro da Bíblia no Velho Testamento. Todos acharam? É um culto de oração, não é um culto de Santa Ceia, não é? Mas é um culto. De todas as maneiras, a palavra de Deus é vigente, não é? Em nosso meio. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Amém. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Oremos ao Senhor. Grande Deus, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. É o mesmo Deus que falou estas palavras a Moisés e permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, Pai, tomaremos estas palavras como se o Senhor estivesse falando conosco nesse tempo presente, porque lá foi a oportunidade de Israel, porém agora é a nossa oportunidade. Sê conosco, Pai, acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra, e que o Espírito Santo venha para vivificá-la em nossos corações. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podeis assentar-vos.
Pois bem, amados, poderíamos cantar aquele corinho, né? Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal. Tu o sabes porque estou falando assim. É o corinho de número 16. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu o sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal em mim, Senhor. Jacó, no vale de Jaboque, grandes lutas teve de travar. Mas no fim desta grande batalha, esta grande luta, o sinal teve de ficar. Exponha o sinal, irmão, não espere o tempo passar. Exponha o sinal, irmão, senão tu vai ficar. Quem sabe cantaremos depois que desembaçar a goela, né? Muito bem, meus amados. Alguém fez uma pergunta para o profeta, irmão Brana, perguntando a ele: irmão Brana, o que mais Abraão poderia fazer a não ser em crer em Deus? Porque a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E ele foi justificado pela fé. Então o profeta respondeu dizendo: olha, Deus deu a Abraão o sinal da circuncisão, mostrando que ele havia recebido, aceitado a fé de Abraão. É claro, é necessário crer em Deus, mas precisamos de algo mais. Vamos devagarinho, nós vamos meditar na mensagem desespero, mas deixa eu tomar aqui essa expressão do nosso Elias na mensagem A Junção do Tempo. Veja que tema, a junção do tempo. Então, ele tem mostrado para nós que a junção nas rodovias, não é? Quando se encontra duas rodovias, uma segue para um lado, outra segue para outro. Então, ele diz assim no parágrafo 16: e estamos crendo, com toda esta grande turbulência em que estamos vivendo hoje. Enquanto olhamos ao redor, em todas as direções, e apanhamos os jornais, e simplesmente ficamos quietos, e deixamos de lado nossa grande agitação diária desta era neurótica, e olhamos e encaramos os fatos. Vemos além de qualquer sombra de dúvida que algo está prestes a acontecer. Vamos pensar um pouquinho nisto. O profeta diz: estamos crendo, não é? Que com toda esta grande turbulência em que estamos vivendo hoje, enquanto olhamos ao redor em todas as direções e apanhamos os jornais, eu pergunto: por acaso, porventura, você está fazendo isto? Olhando ao seu redor,
meditando nas coisas, nos acontecimentos e fazendo uma comparação com a Bíblia Sagrada. Veja bem, enquanto apanhamos os jornais, que são os meios de comunicações, né? Jornais, etc, etc. Se simplesmente ficamos quietos, paramos para encarar os fatos, deixando de lado toda a nossa grande agitação desta era neurótica, e olhamos e encaramos os fatos, vemos além de qualquer sombra de dúvida que algo está prestes para acontecer. A igreja, ela espera a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança e a única esperança que resta para o povo cristão. Agora, o que está acontecendo, nós não podemos pensar que isso é uma coisa natural, isso tinha que acontecer mesmo, isso é assim mesmo. Cruzamos os braços, ficamos acomodados. Olha, as coisas que estão acontecendo, está falando mesmo sem palavra, como nós cantamos, o mundo está testificando que Jesus em breve vem. Então, amados, a única esperança que resta para o povo de Deus é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você nunca parou para pensar, pare um pouquinho, pense nisto. Não é só no seu trabalho, não é só no seu negócio, não é só no que você vai comer amanhã ou depois de amanhã, o que você vai vestir, não é só nos programas futuros. Pare e pense nisto. Que hora estamos vivendo? Agora, amados, a Bíblia nos fala em São Mateus, capítulo 24, versículo 33. O Senhor Jesus disse: igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que Ele está próximo. Igualmente, quando virdes acontecer todas estas coisas, e ele fala as coisas, sabeis que ele está próximo. Em São Lucas 17, verso 26, ele diz que como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então nós acostumamos com essa escritura, com esta expressão. Nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Noé entrou na arca, e eles não perceberam, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Nos dias de Ló, era a mesma coisa. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma e lá choveu fogo e enxofre. Então o profeta vem e mostra para nós que nos dias de Noé, Deus tinha um profeta na terra, que era o próprio Noé. Vai haver um dilúvio. Amém. O profeta é aquele que recebe de Deus, vem e diz para o povo. Muito bem. Então, amados, na mensagem desespero, o profeta de Deus nos adverte dizendo:
Eu tenho visto mulheres em tal forma, com seu cabelo todo despenteado, e mesmo sendo pessoas de bom vestir. Preste atenção na expressão dele. Eu tenho visto a mulheres em tal forma, com seu cabelo todo despenteado, e mesmo sendo pessoas de bom vestir. Pessoas que estavam bem vestidas, não é? E ali permaneciam durante todo o dia, em meio de uma forte chuva, com relâmpagos e trovões e grande tormenta. Sem dúvida, permaneciam ali juntas, uma das outras, esperando até que orássemos por elas. Meu Deus, a gente comparando os dias primitivos, a igreja primitiva, com os dias que nós estamos vivendo, eles navegaram em mares de sangue e nós estamos em berços de rosas. Então, o profeta falando destas mulheres, permaneciam ali durante todo o dia, em meio à chuva, com relâmpagos e trovoadas, grande tormenta, porém permaneciam ali até receberem a ajuda de Deus através de seu profeta. Então ele diz: Deus honra essa classe de fé. Amém. Profeta, irmão Brandes, você precisa fazer alguma coisa para obter a honra de Deus. Deus não vai te colocar aqui num cano e puxar na outra ponta, do outro lado, e dizer: oh, você venceu. Você não fez nada. Deus honra essa classe de fé. Você tem que fazer algo para obter a honra de Deus. As pessoas que obtêm tudo arrumado, tudo fácil, não tem que fazer nada. Agora, é verdade que o dom de Deus é grátis. Porém, parece que... Nós ouvimos agora mesmo na voz do profeta, o profeta dizendo: sabemos que Deus sabe todas as coisas que necessitamos, mas mesmo assim Ele pediu para nós orar, pedir. Ele sabe, mas quer que você peça. É verdade que o dom de Deus é grátis, porém parece que reticência. Aqui temos um dito: aquele que nasce com a colher de prata na boca não tem estima por nada. Meu Deus, aquele que nasce com a colher de prata na boca, aquele filhinho do papai, não é? Meu Deus, não tem estima por nada. Porém, quando temos que fazer um esforço, então apreciamos o valor das coisas. Amém. Agora, amados, ele faz uma expressão para a igreja, que é para mim e para você, porque nós estamos em busca das mesmas bênçãos que eles receberam. Nós estamos esperando que vamos viver com eles, não é? Lá na glória. Ele diz: agora vocês estão gravando isso em fitas? Reticência. Eu creio que a mensagem desta manhã, o sinal,
tem sido a mais sobressalente de todo o meu ministério. Ele havia pregado a mensagem O Sinal, na parte da manhã, e agora, por certo, à noite ou à tarde, estava falando sobre desespero. Ele disse, depois que Deus nos deu aquela mensagem nesta manhã, nós deveríamos entrar em desespero. Mas o ser humano é tão lerdo mentalmente falando. Então ele disse, tem sido a mais sobressalente de todo o meu ministério. Tem sido a mensagem mais extraordinária de todo o meu ministério. Algum dia lhes contarei como cheguei a recebê-la. Eu sei que por vários meses todas as coisas iam progredindo até chegar a esta mensagem em particular. Tudo estava subindo até chegar a este ponto, ao tempo de coroação. Amém. E estou seguro, ou melhor, confio, que entenderam o que significa o sinal. Primeiro ele disse, eu confio, né? Melhor dizendo, estou seguro, depois ele disse, ou melhor, seguro não, confio, que entenderam o que significa o sinal. Então nós sabemos, amados, como nós acabamos de ler, era uma hora da saída do povo de Deus lá do Egito. Era a hora do êxodo. Nós conhecemos que Deus, através de Moisés, havia desferido 9 pragas sobre o Egito. Porém, o coração de Faraó permanecia endurecido, porque o próprio Deus endurecia o coração dele, porque Deus queria ser glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Mas então agora chegou a hora da última praga, que foi a mortandade dos primogênitos, desde os homens até os animais. Essa foi a última praga que feriu os egípcios na saída do povo de Deus de lá. E a última praga que está assolando o mundo de então, lá foi a morte física. Aqui é a morte espiritual. Irmão Brana chega a dizer, a igreja não tem consciência. É difícil despertá-la. Paulo disse, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Está falando com os defuntos? Falando com pessoas que estavam dormindo espiritualmente, mortos espiritualmente. Então, amados, agora vemos como Deus exigiu deles. Pegaram um cordeiro de 1 ano, guardaram aquele animalzinho até o 14º dia, veja bem. E então no 14º dia ele deveria ser morto no entardecer. Não foi pela manhã nem ao meio-dia, ao entardecer. E esse é o entardecer das eras. Essa hora em que nós estamos vivendo. Muito bem. E que comessem a carne dele assada no fogo. Não era para comer nada cru,
e nem cozido em água, mas assada no fogo, e que o sangue fosse aplicado nos umbrais da porta, nas vergas da porta, porque Deus havia dito: na casa em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e ali não haverá morte. Então, aquele sangue era o sinal requerido por Deus, requerido por Jeová. O irmão Branham disse assim, ele argumentou dizendo que algum judeu poderia ter dito: olha, eu sou um judeu, eu creio em Deus, eu fui circuncidado, mas eu não vou aplicar sangue na minha porta. Se alguém agiu assim, pereceu, com certeza. Então o irmão Branham disse que eu estou seguro, ou melhor, eu confio que entenderam o que significa o sinal. Então o profeta mostra para nós que ali era a química do sangue, o sinal que Deus exigia. Porque a vida do cordeiro, a vida do animal, não podia voltar para morar naquele que estava oferecendo o sacrifício. Não podia voltar para morar no adorador, porque era um sangue animal. Então, amados, nós vamos ler aqui. Se nós não chegarmos aonde eu quero hoje, nós vamos continuar no próximo culto de oração. Mas eu espero que o Espírito Santo vivifique isso em cada coração. Então lá o sinal que Deus requeria de Israel era o sangue. Porém, aquele sangue representava que o animalzinho havia sido morto. O sangue do animalzinho havia sido derramado. Porém, agora, Deus requer de nós o sinal que é a vida que saiu daquele sangue, que foi o sangue de Jesus lá no Calvário. Então, na verdade, olha, o sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Guardem isso. O sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. Então ele continua dizendo: estou seguro, ou melhor, confio que entenderam o que significa o sinal. O sinal é a prova que o sangue tem sido aplicado e que o preço requerido por Deus, Jesus o pagou ao derramar o seu próprio sangue lá no Calvário, não é? Ele fez isso. Logo de sua vida veio o Espírito Santo. E quando o sangue é aplicado em você, logo o Espírito Santo é o sinal que o preço tem sido pago. Amém. Deus, então, o tem recebido. E esse é o sinal. Recordem, esse é o sinal. Agora, há muita gente que não sabe o que é esse sinal. E temos que pregá-lo como se ninguém soubesse o que é, para que dessa maneira todos entendam. É tal como pregamos a salvação. Temos que pregar de tal maneira como se fosse para todos, porém sabemos que não é para todos. Temos que pregar a cura divina como se fosse para todos. Temos que pregar como se fosse para todo mundo.
Sem dúvida sabemos que não é assim. Jesus veio para salvar a todos aqueles cujos nomes estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele veio para salvar somente esse número. E eu não sei quem são, porém a coisa é que ninguém poderia ter fé se não pregássemos que é para qualquer um. E essa é a verdade, porque ninguém pode vir sem que Deus o haja chamado. Isso é verdade. Então há muita gente que não será salva, sabemos isso. E Deus conhece antes da fundação do mundo que muitos não seriam salvos. Há muitos que não serão curados. Por quê? Não o podem captar. Não sabem o que é, porém outros sim serão curados. E nós pregamos que é para todo mundo. Não sabemos quem será curado, por isso dizemos, qualquer um. Como diz Mateus 10:32. Porém, muitos não podem captar essa fé. E é igual com este sinal. O sinal é algo do qual temos falado desde o princípio. Porém, agora é o tempo da manifestação do sinal. Amém. Nós não vamos atingir o ponto que eu queria, mas deixa eu adiantar um pouquinho isto aqui. O profeta de Deus nos diz assim: não há uma evidência determinada em particular. Você diz, porém, irmão Brana, ele disse, eu capto isso de suas mentes. Sei que vocês estão pensando isso, não é? Eu capto isso de suas mentes. Você dirá, como saberei? Se falar em línguas não é evidência, se o profetizar não é, curar os enfermos não é, profetizar não é evidência. Como saberei? Então o profeta disse, eu capto isso de suas mentes. Você dirá, como saberei? Então ele diz, olhe isto. Quem era você? Nós diríamos no nosso português, né? Quem era você? E agora, quem é você? Assim é como você o saberá. Quem era você antes que este sinal fosse aplicado? E agora, quem é você depois que tem sido aplicado? Quais eram os seus desejos antes? E quais são os seus desejos agora? Então você saberá se o sinal tem sido aplicado ou não. E estas outras coisas, falar em línguas, profetizar, etc, etc. E estas outras coisas virão automaticamente. Amém. Que coisa! Não é necessário ficar manivelando, não é? E forçando. Meu Deus! E estas outras coisas automaticamente lhe seguem. Vê você? Não é assunto de dizer que as línguas são evidência. Agora, por exemplo, se eu compro um par de sapato, a lingueta do sapato não é o sapato, mas ela faz parte. Porém, é algo que vem com o sapato. Isto é muito semelhante ao sinal. O sinal verdadeiramente é Cristo. É o Espírito Santo, né? É Deus.
O sinal verdadeiramente é Cristo, porém o falar em línguas, expulsar demônios, pregar e quantas coisas mais, tudo isso pode ser a evidência de que existe. Porém, isso não é o sinal mesmo. Estes são os dons do sinal. Se você me diz, irmão Brana, eu quero que você venha, porém, em lugar de eu ir, eu lhe mando um presente. Esse não sou eu, mas meu presente. As línguas são um dom do Espírito Santo, não o Espírito Santo mesmo, mas um dom do Espírito Santo. E o diabo pode imitar qualquer destas coisas, porém o diabo não pode ser o Espírito Santo. Ele pode imitar qualquer dom, porém não pode ser o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sinal requerido por Deus para que possamos ser arrebatados no dia da vinda do Senhor. O Espírito Santo é o sinal mostrando que o sangue tem sido aplicado, porque o Espírito segue ao sangue desde o livro da redenção. Ouvem? Esse foi o propósito dele vir ao mundo. Ele seguiu em cada era. Em cada era o Espírito Santo tem seguido para assegurar que fosse manifesto e para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Porém agora o Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando a Deus em carne humana, tal como fez antes de queimar Sodoma. Vamos parar aqui, porque eu quero cantar um hino convosco. Bom, amados, eu gostaria que, se você não entendeu bem, escreveste para nós um bilhetinho, né? E domingo de manhã, me entrega esse bilhete, medida do possível, eu vou te ajudar a compreender. Então lá o sinal que Deus requeria era o sangue, a química aplicada nos umbrais da porta. Porém hoje o sinal que Deus requer é o Espírito Santo. É aquele poder que caiu sobre eles no dia de Pentecostes. Jesus cumprindo sua promessa, vou e venho para vós. Amém. E no dia de Pentecostes ele voltou na forma do Espírito Santo, não para estar com eles, mas para estar neles. Amém.